Olá, eu sou Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai explorar aí estrutura de dados e algoritmos que são comuns aí na base curricular, principalmente em computação, tá? Então, esses algoritmos clássicos ou estruturas de dados clássicas, e a gente vai explorar um pouquinho, principalmente porque elas caem bastante em competição de programação e também muito em entrevista de emprego, tá? Então, quando a gente fala de entrevista de emprego no exterior, é muito comum o pessoal fazer a entrevista com esse tipo de questão, né? Na verdade, sobre lista, que é o que a gente vai falar hoje nesse vídeo, eu já vi até questões do Google, né? Então, de fazer operações com a lista, porque mostra que você tem essa desenvoltura, né? Então, mesmo que você, às vezes, não use isso na prática, né? Então, às vezes, muitas vezes, quando você usou lista encadeada, né? Que é o que a gente vai falar aqui agora. Dificilmente você vai usar isso na prática, mas essa pegada de conseguir resolver o problema é o que o pessoal tenta extrair quando você resolve um problema nesse sentido. Então, um problema de ciência da computação, que o pessoal fala, né? Ou da base aí curricular de computação. Então, a estrutura que a gente vai conversar hoje é a lista encadeada, também conhecido como linked list, né? Então, ou lista ligada, digamos assim. Basicamente, uma lista encadeada, ela é composta por nós, tá? E esses nós, eles têm duas coisas, digamos assim, dentro deles, né? Ele tem um valor e tem um outro valor ali que ele aponta para o próximo nó. Tá? Então todo nó, ele guarda um valor, por exemplo 10, ou por exemplo uma pessoa, e ele aponta para o outro nó. Né? Então para o nó que é o próximo depois dele. Então por isso que a gente fala que é uma lista encadeada, né? Ou ligada, porque ela vai ligar um nó ao outro. E aí o que acontece? A gente pode ter uma estrutura de dados que represente isso para a gente. Né? Então, a gente pode criar uma estrutura de dados que represente essa lista para a gente. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso criar aqui uma função em JavaScript que ela vai funcionar quase que igual a uma classe em anotação objeto, né? Mas a gente vai utilizar somente closure, né? Então, somente essa possibilidade de eu travar o contexto aqui dentro da função para fazer toda a minha operação na lista. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou criar algumas variáveis aqui dentro e a gente vai retornar qual que vai ser a interface pública dessa lista, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu vou definir aqui o meu head, né, que é a cabeça, digamos assim, da lista, né? Então, qual que é o ponto inicial dessa lista? Além disso, eu vou definir o length, né? Então, qual que é o tamanho dessa lista? E aí, o que é legal? Eu vou retornar aqui somente o length, porém o length ele vai ser uma função que retorna length. Tá? Isso aqui é uma arrow function, né? Então, se você ainda não sabe o que é uma arrow function, tem um vídeo no DevPlano que a gente fala exclusivamente sobre arrow function. Tá? Então, é uma função que vai retornar esse length aqui de cima. Percebam que eu não tenho this aqui. Tá? Esse tipo de operação é melhor possível, porque a gente não tem essa mistura de contexto. Tá? Então, no JavaScript funcional, quanto mais a gente utilizar dessa forma, melhor vai ser. Tá? Então a gente não vai ter nenhuma bagunça aí de contexto. E aí essa closure, essa arrow function, ela tem acesso ao length porque ela está no mesmo contexto, né? Ela está no mesmo corpo, que digamos assim. E a arrow function, ela não tem um contexto. Tá? Então ela usa o contexto do Py. Então ela acessa tranquilamente aqui length. E aí o que acontece? Ó? Eu posso vir aqui const list e fazer linked list. Ele vai retornar para mim esse objeto. Então eu posso colocar console.log list.length. É uma função, então eu vou executar ela. Vamos salvar e vamos executar aqui, ó, node linked list. Olha, ele retornou para mim 0. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que implementar todas as operações aqui dentro. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer a operação add, né, para eu adicionar um valor novo. O que eu posso fazer? Eu posso criar também uma arrow function, só que dessa vez utilizando a arrow function que tem um corpo, né? Então ao invés de ser somente uma expressão. E o que essa função add vai fazer? Ela vai adicionar um valor, tá? A gente tem acesso, por a gente estar utilizando uma arrow function, a gente tem acesso ao head, então eu consigo manipular a minha lista. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Por exemplo, qual que seria a lógica? O head seria a cabeça, digamos assim, dessa lista. Então é o primeiro nó que eu tenho. Então, se
Se head, né, então se existe um nó no head, eu tenho que andar até o final para poder colocar esse valor. Se não existe, eu posso criar um valor dentro do próprio head. Porém, vamos fazer uma coisa diferente. Eu preciso adicionar, eu preciso criar um novo nó, aliás. Então, vamos criar aqui um const node ou new node e que ele vai, ou node mesmo, né? Vamos chamar ele de node. Ele vai ser um factory, né? Então ele vai retornar um outro nó. Tá? Então, vou dar um return e ele vai ter um value e um next apontando para null. E aqui eu esqueci de colocar um value. Legal. Então olha só, tem uma outra função que é uma arrow function também. O que ela vai fazer? Ela vai receber um value e vai retornar um objeto composto por esse value e um next igual a null. Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Se o head não existir, né, ou ele for null, ou ele é um false, né, que a gente chama. Se você ainda não sabe o que é um false também, a gente tem um vídeo sobre isso no DevPlano. Então, se o head não for verdadeiro, não tiver nada dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o head ser igual a node, e a gente vai passar o value aqui, e a gente pode retornar o head. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter um add, onde a gente tem um value, e esse cara, ele vai chamar o add com value. Tá? Opa, só faltou aqui. Nossa, tá todo errado, né? Tá todo torto. Aí. Tá? Então, a gente está só abrindo, só lembrando que aqui é a interface pública desse método, né? Então, tudo que eu quero exibir para o mundo exterior, eu faço aqui. Então, vamos fazer um teste aqui agora, list.add, valor 1, console.log, list.length. O detalhe seguinte, né, eu esqueci de adicionar aqui length mais. Vamos salvar, vamos ver se... Olha lá, então a lista estava vazia, adicionei um valor, lista igual a 1. Vamos fazer uma outra coisa também, ó. Vamos pensar aqui, para a gente poder escrever a lista, né? Então, vamos pegar aqui, escrever um método print, que ele vai fazer só console.log head. Tá? Ele só vai escrever a lista para a gente. Então, list.print, vamos ver o que vai sair. Ó, legal, então 0 e 1, que é o tamanho dela, né, tá crescendo, e aí o primeiro ponto com value igual a 1 e o next igual a null. Legal, só que tem um detalhe, se eu chamar de novo o add, então list.add, vou adicionar o valor 2, o que vai acontecer? Não vai fazer nada, né? Vou continuar só com 1, porque agora o head não é mais um false, né? Então eu tenho que continuar com ele aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que descobrir qual é o nó que o next vai ser null, né? Então que ele não aponta para nada, porque aí sim vai ser aquele cara que eu quero adicionar. Então o que eu posso fazer? Como é que eu vou checar aqui? Enquanto o nó que eu quiser, então na verdade eu tenho que fazer, vamos pensar aqui. A gente tem que pegar o nó que está apontando aqui, né? Então let node igual a head, while node.next, enquanto ele for verdadeiro, node é igual a node.next, console.log node. Vamos ver se a gente chega no node ali. Legal, a gente chegou no nó. Deu certinho. Então o que a gente acontece? A gente começa com ele com o head, e enquanto o nó.next for verdadeiro, a gente vai andando para frente. E aí acontece? Quando ele for falso, o nó ele vai ter a representação do último item. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer nó node.next é igual a node value. E novamente eu tenho que dar um length mais. E dar um return no node.next, porque eu estou retornando aqui o nó que foi adicionado. Vamos fazer um teste novamente aqui. Olha lá que legal.
Então, ó, só vamos recapitular. Funcionou, tá? Então, ó, tem um nó aqui, ele aponta o next para o outro nó. Funcionou bonitinho. Vamos só recapitular o que a gente fez, ó. Então, se a minha lista está vazia, né, então se o meu head é um false, eu vou adicionar no head um novo nó. Tá? E aí eu incremento aqui o length e aí eu retorno o próprio head. Se isso não acontecer, né, então porque aqui eu vou dar um return, né, então se isso não acontecer, o que eu vou fazer? Eu pego o head, coloco no node, tá, então eu coloco numa variável node qualquer aqui, e aí o que eu faço? Enquanto esse nó.next for verdadeiro, né, então enquanto ele não chegar no final, né, então a gente tem que lembrar sempre assim, né, um nó aponta para um outro nó, até esse nó apontar para null. Então, enquanto eu não chegar no null, né, então, enquanto esse cara for verdadeiro, eu vou ficar fazendo isso daqui, né, então indo para o próximo. E aí o que acontece? Quando eu chegar no próximo, que não tem nada, né, que estão como null aqui, eu pego o próximo e adiciono o novo nó nele, tá? Incremento novamente e retorno esse nó, tá? Simples assim, né? Então, aqui a gente já tem, tá adicionando direitinho. Vamos adicionar o valor 3 agora. Então, list.add 3. Vamos ver se ele vai. Olha lá que legal. Então, value, next, e está certinho. Bom, então, qual que é a ideia aqui? A gente conseguir adicionar novos nós infinitamente, né? Então, quando a gente pensa isso em uma estrutura de dados sem ser o JavaScript, né, a gente consegue adicionar nós dinamicamente, né? Então, a gente pode alocar a memória, alocar esse espaço de memória e ir adicionando esse nó de forma dinâmica, tá? Então, em linguagens como C, etc., é um pouco mais otimizado isso daqui. A última observação importante aqui, como a gente está falando bastante de entrevistas, etc., é importante a gente saber qual a complexidade desse algoritmo aqui, tá? Então, olha só, qual que é a complexidade do algoritmo de adicionar um novo nó? É só a gente avaliar como que ele cresce, né? Então, concordam que toda vez que eu cresço aqui, ó, eu tenho que andar até o final da lista, adicionar, andar até o final da lista, adicionar. Como eu tenho que fazer isso, qual que é a minha complexidade, né? Se essa lista for gigantesca, a minha operação ela vai ser gigantesca. Então, e ela cresce com que proporção, digamos assim? Ela cresce mais ou menos em odd length. Então, o odd é o tamanho dessa minha lista encadeada. Quando é do tamanho, geralmente o pessoal chama de odd n, porque n seria o número máximo ali, ou o número muito grande de itens, tá, que você tem que colocar. Então, quando a gente pensa assintoticamente, né, então, quando isso cresce muito, vamos dizer assim, o que importa, na verdade, é o tamanho dessa lista gigante. Então, esse algoritmo cresce em odd n. Uma observação importante, eu sempre realço isso. Imagina o seguinte, imagina que a gente tivesse, por algum motivo no nosso algoritmo, ó, esse while aqui, que é o que está fazendo o algoritmo chegar em odd n, vamos supor que a gente tivesse dois whiles desses, né? Tivesse um aqui e um aqui. Só lembrando, while ou for, etc., um fora do outro, teoricamente aqui seria odd 2n. Só que o 2 perto do n não é nada, então odd n, tá? Aqui é só para mostrar para vocês a diferença. Aliás, e aí, só lembrando de novo também, né? Então, se esse while aqui fosse dentro, né? Um outro while aqui caminhando até o final do nó, aí sim a gente tem um O de n ao quadrado, tá? Ou assim, né? Então, O de n ao quadrado. Como a gente não tem, ele está crescendo, digamos assim, somente baseado no tamanho da lista, O de n, que é a nossa operação aqui de adição, tá? O de espaço também, né? Então esse aqui é o de complexidade de tempo. O de espaço também é O de n, porque eu vou ocupar espaços de memória baseado no tamanho de n, tá? Então o que vai aumentar é o meu número de nós. Então o espaço ali em memória que eu vou ocupar também é O de n, tá? Então o de tempo O de n e o de espaço O de n. Bom, pessoal, a gente vai continuar esse algoritmo aqui com as outras operações e a gente vai comparar e comentar também a complexidade de cada uma delas. Lembrando que esses algoritmos a gente resolve aqui em JavaScript para mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso numa entrevista de emprego, tá? Então, lembra sempre aí do nosso propósito de ajudar você
a se recolocar no mercado, se for o caso, ou achar aquela vaga sonhada que você quer numa empresa no exterior, ou até mesmo abrir sua própria empresa, tá? Em qualquer cenário, isso é muito importante para treinar algoritmo aí, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se você tiver alguma sugestão, comentário, dúvida, qualquer coisa, comenta aqui no vídeo abaixo. Curte o vídeo para chegar a mais pessoas. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Curte a gente lá no Facebook também. Entra no devplano.com, dá uma olhada nas coisas que tem lá. Tem muita coisa legal lá no devplano.com. Deixa seu e-mail para você receber nossos resumos semanais. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!